Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Professor Maicon Dionísio aqui com você. E nesse bloco nós vamos iniciar uma caminhada muito legal. Uma caminhada para você se preparar, se qualificar e o mais importante, contribuir com a sua comunidade acadêmica para uma boa nota no ENAD. Exatamente. Nós estamos aqui com uma missão muito grande. Qual é a nossa missão? Conseguir estar preparado para dar o melhor no ENAD. Tá. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais essa prova, essas questões, e meu papel com vocês aqui é te preparar nesse bloco para conhecimentos gerais. Por quê? Porque a prova do ENAD ela é diferente dos concursos padrões, até porque ela não é um concurso, ela é uma avaliação institucional. Ela não está preocupado com o que você, João, Maria, José, professor Maicon sabem, mas sim como o ensino está acontecendo na sua instituição. Logo, quanto melhor você e seus colegas forem, né, mais bem qualificada, bem posicionada, será a instituição que você levará no seu diploma quando se formar, né? Obviamente, se o pessoal não vai bem, isso também tem implicações negativas. Por isso, nós estamos aqui nos preparando para conseguir, de alguma maneira, colocar o nosso melhor desempenho para fora. É aquilo, treino é treino, jogo é jogo, e nós vamos começar aqui o nosso bate-bola para, obviamente, conseguirmos o melhor desempenho. Joia? Mas deixa eu te falar, como eu acabei de dizer, a prova ou as questões estilo ENAD são questões que são tendências de autossuficiência acadêmica dos nossos alunos, sabia disso? Ou seja, aqui estudando conosco, você vai estar adquirindo interpretação de texto, independência funcional, e isso vai te fazer não só ir bem na prova, mas melhorar, né, nas suas avaliações internas, na sua leitura, interpretação de texto, estágio, por que não, nos seus empregos, no seu trabalho quando sair da faculdade. Então, leve isso aqui a sério. Vamos treinar junto? Vamos ir bem preparado para o nosso jogo, para a nossa prova, para irmos bem? Então, bora lá. Vamos começar com a última prova. Exatamente, né? De tempos em tempos nós temos provas por curso, todos os cursos passam por isso, e Direito teve uma última prova em 2022 e terá outra. Por isso nós vamos começar por ela e nós vamos entender quais foram os questionamentos relacionados ao direito nessa matéria que são os conhecimentos gerais. Vem comigo? Bora lá então. Você vai começar entendendo que nós temos muitos elementos diferentes. Eu já vou começar de cara te mostrando o seguinte. Nesta questão, eu tenho 3 textos, sendo que o texto 1 é escrito, o texto 2 também é escrito. Já o texto 3 é um texto em forma de charge. Mas, professor, charge é texto? Pois é, charge é considerado, sim, texto, um elemento textual. Deixa eu te explicar isso aqui, é importante para a gente começar a crescer juntos. E aí você pode vir comigo aqui, para a gente olhar olho no olho e tentar se entender. Quando eu vou ver se você está preparado para a sua vida profissional, se você está no caminho certo para essa independência funcional, eu tenho que olhar se você é capaz de identificar não só aquilo que está escrito com palavras, mas aquilo que está indicado de outras formas. Nós vamos encontrar ao longo da nossa formação aqui, não só textos, mas charges, desenhos, obras de arte, gráficos em diversas escalas diferentes, e você tem que estar preparado para lidar com ela. Então, aqui de cara, nós temos uma questão cara do ENAD. Cara do ENAD por quê? Porque ela tem texto, charge, já vou te adiantando. Ela vai querer que você relacione os 3. Tenha competência cognitiva e também interpretativa para lidar com esses 3. Vem comigo? Vamos voltar aqui então. Vamos de texto 1. Vamos ler junto? Vamos lá. Texto 1. A democracia representativa exige para o seu funcionamento um conjunto de características, as quais podem ser compreendidas como instituições. São elas: funcionários eleitos, eleições livres, justas e frequentes, sufrágio inclusivo, direito de concorrer a cargos eletivos, liberdade de expressão,
fontes de informação diversificadas, autonomia para as associações, entre as categorias mencionadas, destaque-se duas como pilares de regimes democrático, do regime democrático. Então, veja você que o tema é democracia representativa, nós estamos falando de regime democrático, e o nosso autor vai dar aí alguns elementos de como isso se constrói. E deixa eu te dizer, tá? A gente vai aproveitar essa questão para aprender. Vamos aprender junto? Então vamos lá. Primeiro, democracia representativa. Para você aprender, eu tenho dois tipos de democracia, pelo menos de maneira larga. Eu tenho a democracia representativa e a direta. Qual a diferença? Democracia representativa é aquela que você deve ser representado na hora de tomar uma decisão. Quem tomar uma decisão? O Estado, né? Então, quando o Estado precisa tomar uma decisão, se vai fazer aquilo ou aquilo outro, se vai fazer política A ou política B, quem vai dizer em seu nome é quem o representa. No Brasil, nós conhecemos como políticos eleitos, certo? Então, toda vez que eu falo de democracia representativa, eu estou falando da democracia que todo cidadão vai eleger alguém, ou pelo menos deve eleger alguém, para representá-lo. Democracia representativa. Agora, qual que é a democracia direta? É aquela que cada um vai dizer o que quer ou o que não quer. O Brasil tem alguns elementos de democracia direta, embora seja, né, em sua essência, uma democracia representativa. Você deve saber, mas no Brasil a gente tem, por exemplo, plebiscito, que é quando você vai votar se você quer uma coisa ou não. O referendo, quando você vai dizer se aquilo que foi escolhido está de acordo ou não está. Veja, o político ou os políticos vão desenvolver, mas é você que vai direto lá votar se você está de acordo ou não. Então seria aí uma forma, ou pelo menos uma parte da nossa democracia que é mais direta. Agora, em tese, podem haver países que não têm político, lugares que não têm político, em que cada um tem que ir lá e dizer o que quer. Isso seria uma democracia direta, certo? Então nós estamos falando da democracia representativa. Se a representativa é aquela que alguém precisa representar. Bom, ela exige no seu funcionamento um conjunto de características que vamos compreender como instituições. Basicamente, o que o texto está dizendo é a democracia representativa depende de certas instituições para funcionar. Isso por quê, pessoal? Porque democracia é o governo do povo, né? Demo, povocracia, poder. Então o poder é do povo e o povo deve poder escolher como esse Estado vai agir. Portanto, para a democracia representativa ser verdadeira, ser de fato uma democracia, ela precisa ter instituições em funcionamento, que vão dizer, olha, isso de fato é uma democracia. E deixa eu falar no teu olho aqui, vem comigo. Deixa eu te contar uma coisa. As ditaduras ou lugares que não são democráticos, eles costumam se chamar de democracia também. Pegou? Então a grande crítica, e aqui já estou te adiantando algo que você deve enfrentar na prova, uma coisa é falar, eu sou democracia. Outra coisa diferente é ser. E como eu sei isso, professor? Vamos para o texto, porque o texto vai me dizer. Porque a democracia ou as democracias de verdade, elas têm essas instituições. Então vamos começar. Funcionários eleitos. Geralmente no Brasil, quem toma a decisão é quem é eleito para tomar a decisão. Eu, não sei se você sabe, né, não sou só professor de direito, né, não sou só mestre e doutor em direito. Eu também sou funcionário público, eu sou procurador municipal. Eu sou um servidor concursado. Eu estou lá para prestar um serviço técnico, né, de direito. Muito bem, mas eu não decido. Quem decide é o político eleito. O chefe, que daí nós vamos dar um grande exemplo, né? O presidente que escolhe os ministros, esses que decidem, né, estão decidindo porque receberam voto e tem a chancela. Então, sim, nós temos os funcionários eleitos. Mas peraí, se o funcionário é eleito, as eleições têm que ser livres. Nós temos que poder votar e ser votado com liberdade, né, sem qualquer tipo de perseguição. Mais do que isso, as eleições, além de livres, têm que ser justas, né, baseadas num direito que chancele que está tudo correto. Frequente, pessoal. Não, a gente teve uma eleição linda, justa, bonita em 1982. Desde então é a mesma pessoa. Não adianta. Então ela tem que ser frequente, pessoal. Sufrágio inclusivo. A gente ouve muito falar no sufrágio universal, que é a ideia de que todos podem votar. Mas a ideia de universal ela é meio mentirosa. Porque, veja, o Brasil tem um sistema altamente inclusivo. O que significa isso?
Significa que no Brasil muita gente pode votar. Então no Brasil pode votar homem, mulher e pode votar qualquer um que tem mais de 16 anos. Claro, dos 16 aos 18 o voto é facultativo, como acima dos 65. Mas, para os outros é obrigatório. Mas o fato é, no Brasil você não precisa comprovar terra para votar, dinheiro para votar, estudo para votar, não. Tem mais de 16 anos, pode votar, desde que, obviamente, você não seja acometido de algo que lhe impeça, como algum tipo de doença que não te permita escolher de maneira livre, né, ter todas as suas capacidades mentais. Fora isso, você pode. Então, ao invés de alguns lugares chamar de sufrágio universal, justamente porque um menino de 15 anos, uma menina de 15 anos não pode votar. Então não é universal, né? Tem ainda uma regra, mesmo que seja uma regra bastante inclusiva, eles vão chamar de sufrágio inclusivo. Então a ideia é, a maioria tem que votar e quem não pode votar, obviamente, tem que ter uma justificativa plausível para não votar. Direito de concorrer a cargos eletivos, ou seja, todo mundo, ou quase todo mundo pode concorrer. No Brasil, todo mundo que pode votar pode concorrer. Se você não pode votar por algum motivo, como idade ou mesmo uma condenação criminal, você possivelmente também não poderá concorrer. Mas isso é exceção, tá? A regra é que qualquer um que possa votar pode também ser votado. Liberdade de expressão para você se manifestar, né? Fontes de informação diversificadas, porque a gente já aprendeu e você já sabe essa altura do campeonato, que existem pontos de vista diferentes e nós precisamos saber de todos eles, né? E autonomia para que as associações ou a própria comunidade civil possa se posicionar. Entre as categorias mencionadas, destacam-se 2 pilares da democracia. Então, de tudo isso que a gente falou, o texto está trazendo 2 que são importantes. Liberdade de expressão e fontes de informação diversificada. Vamos ler o que é liberdade de expressão aqui. Os cidadãos têm o direito de expressar sem o perigo de punições severas, quanto aos assuntos políticos de uma forma geral, o que inclui a liberdade de criticar os funcionários do governo, o governo em si, o regime, a ordem socioeconômica e a própria ideologia dominante. Isso é o que o texto nos traz com o conceito de liberdade de expressão. E agora, fontes de informação diversificada. Os cidadãos têm o direito de buscar fontes de informação alternativas, diversificadas e independentes. Ademais, a existência de fontes de informação alternativa deve ser, inclusive, protegida por lei. Ótimo. Aqui acaba um texto. Esse texto aqui tem uma referência, né? É um livro do Robert Dahl sobre a democracia, certo? Ótimo, traz alguns conceitos importantes. Vamos para o texto 2. Texto 2. Embora os regimes políticos possam ser derrubados e as ideologias criticadas e destruídas de sua legitimidade, por trás de um regime de sua ideologia há sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis. Isso está no livro do Humberto Eco, que está falando sobre o fascismo eterno, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, né? Mesmo as ideologias, né? Mesmo aquelas que estão postas, que são aceitas, elas têm aí sempre algo que a gente não consegue entender bem. É quase como se fosse um instinto, uma essência, que a gente não consegue entender necessariamente, né? O que é e como é. Então esse é o segundo texto. Vamos com calma, você não precisa decorar, a prova está à tua disposição, o texto aqui a gente pode voltar. Vamos para o terceiro. Opa, o terceiro é diferente, porque trata-se de uma figura, né? Figura que exemplifica algumas condutas que, segundo Humberto Eco, veja que é o mesmo do texto de cima, podem ser consideradas contraditórias aos princípios democráticos. Então, aqui eu vou ter, pessoal, 7 imagens, e essas imagens, elas trazem elementos importantes que você tem que ficar atento. Vamos lá? Então, texto 3. A figura a seguir exemplifica algumas condutas, né, que são contrárias à democracia. Então vamos à primeira aqui, ó, essa primeira. Culto às tradições e raízes. Você está vendo que tem uma águia aqui? Quando você vê uma águia deste tipo, ela te lembra muito o quê?
Que país que usa uma águia sempre como exemplo? Os Estados Unidos, né? Então um claro indicativo. E mais, deixa eu te falar, os Estados Unidos, você deve lembrar que os Estados Unidos é um país da common law. Common law é um sistema que não tem a norma no centro da sua resolução jurídica, ou seja, lá não tem código civil, não tem código penal. As decisões são tomadas pelos tribunais de acordo sempre com decisões anteriores. Então, na hora de tomar uma decisão hoje, eu vejo o que já foi decidido antes e eu tenho que tentar manter essa coerência. Por quê? Porque o direito da common law também é um direito de tradição, né? De raízes. Né? Lá eles têm a questão do mito fundador, a ideia de que quem chegou primeiro lá e fundou os Estados Unidos, né, tinha a intenção pura do que queria que fosse os Estados Unidos. Então, toda vez que você tem uma dúvida para que lado ir, você tenta ver o que os pais fundadores da nação queriam, e aí isso seria quase fosse a bússola norteadora de onde ir. Então, esse é um exemplo. 2. Constante estado de ameaça. Opa, realmente, é um problema, você sempre está com medo, sempre está ali ansioso, porque pode ser que algo ruim aconteça, né? Pode ser que você seja punido, que você seja perseguido, então você fica com medo, né? Com apreensão. Exaltação da vontade popular. Calma aí, professor, mas a democracia não é o governo do povo? É o governo do povo. Mas você tem que entender que essa exaltação da vontade popular, ao mesmo tempo que tem uma parte importante e legítima, afinal de contas eu quero saber o que o povo quer, eu tenho a preocupação do que, afinal de contas, o que é o povo? Quem é o povo? Quando eu consigo saber o que o povo quer? Eu pergunto no Instagram? Eu mando e-mail? Eu faço uma enquete no Google Forms, eu faço uma manifestação na rua, onde está a vontade do povo? Então, essa ideia de exaltação popular, ela traz um risco, por quê? Porque você nunca sabe exatamente o que o povo quer. Então, muitas vezes ela é usada como uma desculpa. E veja que legal, né? Essa ideia de, esse símbolo é um símbolo meio de torcida, né? De povo, aglomeração. Em quarto lugar, oposição à análise crítica. Aqui a gente tem até escrito fake news, né? Uma expressão muito conhecida, né? O que são as fake news? São as notícias falsas, né? São informações falsas que vão te levar a tomar uma decisão ruim. Por quê? Porque você vai se basear na notícia falsa para tomar a decisão. Então, se eu começo a estar num ambiente em que criticar é um problema, isso quer dizer que as pessoas não querem crítica. E se não querem crítica, o que está posto continuará posto e eu não vou ter mudança. Por isso, a oposição à análise crítica, ou seja, não deixar criticar, também é um indicativo contraditório ao princípio democrático. Obsessão por conspirações, culpados externos. Deixa eu te contar, essa eu gosto muito. Deixa eu falar para você aqui. Por que eu gosto muito dessa? Porque eu tenho uma análise, e isso faz parte da minha pesquisa acadêmica, enfim, não só da minha reflexão, mas da minha pesquisa. Já percebeu como toda pessoa que acredita nessas teorias da conspiração, ela acaba se achando especial por isso? Então você vai perceber que é muito comum ter aquela pessoa que fala assim: ah, mas você sabia que na verdade os chineses se uniram com os colombianos, tiveram ajuda, né, do povo de Madagascar e na verdade o presidente dos Estados Unidos é um clone. Aí você fala: cara, como você sabe isso? Não, só eu sei disso. Então, essa ideia de que há sempre algo por trás, há sempre um negócio que nunca é provado, nunca é comprovado, mas que eu sei, me traz uma ideia de prestígio. Ou seja, eu sei e ninguém mais sabe. Então, perceba, essa ideia, né, de que, nossa, tem sempre alguém querendo me derrubar, tem sempre alguém querendo acabar comigo, olha, eu sei algo que ninguém mais sabe, essas teorias da conspiração, nada mais são que quase um apelo de carência de alguém que quer aparecer como alguém importante por saber coisas que ninguém sabe. Mas isso contribui, obviamente, para você não acreditar em fatos reais, sempre com aquela pulga de que tem algo por trás. E isso é ruim para a democracia, porque a democracia depende de ter alguma base de verdade, alguma base de informação sólida para a gente poder se basear. Voltando aqui então, quinto quadrinho. Sexto,
proclamação de um líder, a voz do povo, o salvador, aquele que vai, né, resolver o nosso problema. Essa ideia de salvador é sempre um problema e está sempre ligado também a uma ideia contrária à democracia, porque a democracia tem como essência a renovação, né? Não tem um salvador, todos nós salvamos em alguma medida, né, a nossa sociedade quando obedecemos às leis, quando somos éticos, bons cidadãos, né? Então, quando temos um senso cívico, isso salva a sociedade. Não é A, B ou C que vai resolver todos os nossos problemas, mas quando eu foco demais em uma figura, né, qualquer esperança de salvação da sociedade, isso também é contrário aos princípios democráticos. E, por fim, linguagem repetitiva e limitada, né? Ou seja, é como se essa pessoa fosse quem ela é, né? Como se essa pessoa ela fosse boa, mas ela diz coisas muito simples. Aliás, fica aqui a dica para vocês, né? É a ideia de resolver problemas complexos com soluções simples. Né, que geralmente são limitadas, muitas vezes são até burras, né, no sentido do dicionário, porque elas não trazem solução, elas não resolvem o problema, mas elas são simples. Né? Então, sempre tentar repetir as mesmas frases, as mesmas palavras e achar que tudo se resolve de maneira simples demais, também costuma ser contrário à democracia, porque a democracia precisa ouvir as pessoas, as suas demandas. Bom, olha só, pessoal, quanta coisa em 3 textos nós estamos aqui aprendendo juntos. Ah, professor, mas eu vou demorar meia hora para responder uma questão? Não, meu queridão. É que nós estamos treinando. Aqui eu quero não só te ajudar a resolver a questão, né, como eu quero que você aprenda esses conceitos para poder usá-los na prova e na vida, na sua formação. Então, o que eu estou te trazendo aqui são vários elementos, eu estou te ensinando conceitos que vão te ajudar na prova, mas vão te ajudar em outros lugares também. Joia? Então não se preocupe, aqui é o treino. Aqui nós repetidamente vamos ficar cruzando a bola, aqui, né, a gente vai ficar batendo pênalti, para que na hora você tenha mais agilidade, consiga resolver de maneira mais fácil. Tá? Então não se preocupe, aqui é isso, estamos treinando, estamos tentando entender o ambiente. Bom, baseando-se em 3 textos, vamos para a questão. E olha só, é de fato uma questão longa, porque agora ela vai me trazer, afirmações que eu vou ter que ver se estão certas e estão erradas, porque olha aqui, ó, ao final eu vou dizer, é correto dizer que quais das afirmativas são certas, quais das 4? Não, vamos uma por uma, certo? Então vamos lá. Com base na concepção de regimes políticos abordada pelos autores, avalia as afirmativas, ou seja, de acordo com os 3 textos, o que nós podemos dizer? 1. A democracia é o sistema que se opõe a assegurar aos seus cidadãos, a assegurar aos seus cidadãos uma liberdade pessoal mais ampla do que os outros modelos. Pessoal, pelo que nós lemos aqui, sobretudo no texto 1 e 2, a democracia é o sistema que se propõe a assegurar aos seus cidadãos uma liberdade pessoal mais ampla do que os outros modelos? Sim. Essa é a ideia de democracia. Na democracia, a maioria esmagadora, né, tem uma ampla participação de pessoas que não só podem votar, mas podem ser votadas. Vocês estão me entendendo? Então, esse é o ponto. Sim, do que nós conhecemos hoje, a democracia é o sistema mais inclusivo, mais aberto e que permite uma maior participação das pessoas. Ótimo. Vamos para 2. A liberdade de expressão no sistema democrático garante que a manifestação de um agente político, de um cidadão, possuam repercussões equivalentes. Olha só que interessante, pessoal. O que é a questão aqui? Essa afirmativa está dizendo que na liberdade de expressão, eu não lembro que é liberdade de expressão. Opa, como não? Está aqui, ó. O texto nos trouxe, ó. Aqui, ó. Os cidadãos têm o direito de se expressar sem o perigo de punições severas quanto aos assuntos políticos, de uma forma geral, o que inclui a liberdade de criticar os funcionários do governo, o governo em si, o regime e a ordem econômica e a ideologia dominante. Ou seja, eu tenho o conceito aqui em cima. Esse conceito nos informa que o sistema democrático garante que a manifestação de um agente político, de um cidadão, possua a mesma repercussão? Ou seja, é porque eu estou na democracia que o seu João, quando fala, e o presidente fala, ou um deputado fala, vai ter a mesma repercussão? Não garante, não. Veja, gente, ele não está dizendo que na democracia
eu permito que um cidadão comum possa ter. Porque pode. Hoje uma pessoa comum pode ter milhões, né, de seguidores no Instagram, no Twitter e falar algo que todo mundo escutar. Então a democracia permite, mas ela, olha aqui, volta aqui porque é importante, ela não garante. Não é porque eu estou na democracia que todo mundo é ouvido igual, infelizmente não. Então essa está errada, por quê? Porque a liberdade de expressão do sistema democrático não necessariamente garante. Ela permite que seja possível, mas não garante, tá bom? Vamos para 3. As fake news são manifestações relacionadas à categoria de fontes de informações diversificadas e podem ser utilizadas como estratégia para fragilizar o sistema democrático de governo. Então, olha lá, pessoal. Isso aqui eu preciso falar com você porque fake news é um assunto que a gente tem que entender. Nós estamos em um mundo de informações diversificadas. Se você é uma pessoa nova, né, que vive, né, nasceu já no âmbito da internet, você não entende muito como era o mundo há uns 30 anos atrás, e eu tô aqui para te explicar. Pessoal, quando eu era criança, quando eu era um jovem, ainda não professor, mas já Maicon, né, eu tinha pouquíssimo acesso à informação. Por quê? Porque eu tinha, obviamente, a escola, eu tinha meus professores, mas como que eu buscava informação extra a isso? Eu tinha os meios de comunicação, que naquela época eram TV e rádio, mas TV e rádio são algumas, concorda comigo? Então, se eu podia assistir, e eu vou te dizer, eu tinha 3, 4 canais que pegavam na minha casa. Então eu assistia Globo, ou SBT, ou Band, ou TV Cultura, e é isso aí. São as fontes que eu tenho. E no rádio é a mesma coisa. Eu tinha lá meia dúzia de estação que eu ia escutar. E rádio geralmente era muito mais ligado ao entretenimento e muito menos à informação, embora tivesse um jornal ou outro. O fato é, se a Globo, se o SBT, né, inventassem uma informação mentirosa, eles poderiam ser responsabilizados. Afinal de contas, né, é uma concessão pública, e se você começa a inventar fatos, se você começa a enganar as pessoas, você pode ser responsabilizado. Então era assim que funcionava. Agora, quando chega a internet, pessoal, qualquer pessoa pode abrir uma conta no Instagram, no YouTube, no TikTok e começar a dar informações inverídicas. Então vamos para o começo aqui da nossa afirmativa. As fake news são manifestações relacionadas à categoria de fontes de informações diversificadas? Sim, porque hoje muita gente cria informações que não necessariamente são verdadeiras. Então, eu tenho fake news de maneira bastante grande, porque eu tenho uma montoeira de canais de informação. Portanto, eu vou ter aqui, essa primeira parte está ok. E podem ser utilizadas como estratégias para fragilizar o sistema democrático de governo? Sim, pessoal, exatamente isso. Entendam. O que é democracia? O poder do povo. Logo, é um lugar em que o povo tem que decidir. O povo vai ter que decidir, não só na hora de votar, mas na hora de escolher certas políticas, certos acontecimentos, porque você sabe, além de votar ali na sua cidade, no prefeito e nos vereadores, você tem lá as audiências públicas, você pode opinar na finança do município, onde vai colocar um posto, onde vai colocar a guarda municipal, você pode participar de tudo isso. E você vai ter que opinar. E esse é o ponto. Por que as fake news fragilizam o sistema democrático? Porque elas te trazem informações mentirosas, informações inverídicas. Ah, mas é só uma informação inverídica, é só uma mentirinha. Pois é só uma mentirinha se eu não uso essa informação para tomar uma decisão. E esse é o ponto. Quando a mentira é veiculada e eu uso ela para tomar uma decisão, obviamente que essa é uma fake news perigosa, porque ela fragiliza o sistema democrático de governo, porque eu vou passar a tomar uma escolha a partir de uma mentira. E muitas vezes a própria fake news vem para fragilizar a democracia. Portanto, sim, a 3 está certa, pessoal. As fake news são manifestações relacionadas à categoria de fontes de informação diversificadas e podem ser utilizadas como estratégia para fragilizar o sistema democrático. E esse tem sido a grande questão mundial, deixa eu contar para você olhando no olho. Isso, pessoal, acontece porque
desde, né, da eleição dos Estados Unidos, né, da eleição do Joe Biden, já a do Donald Trump, a primeira, e também aqui a eleição no Brasil 2018, nós vimos que essas notícias veiculadas pela internet, elas são usadas como informação para posicionamento das pessoas. A partir do momento que eu tenho fake news, a partir do momento que eu tenho informações mentirosas, eu obviamente estou usando isso para votar, para escolher, para me posicionar sobre como deve ser a sociedade, como a sociedade está. E isso sim fragiliza o sistema democrático por vários motivos. O primeiro, porque eu tomo uma decisão baseada numa mentira. Segundo, porque ao tomar essa decisão baseada numa mentira, é uma decisão ruim. E decisões ruins geram, muito provavelmente, resultados ruins. Bom, e aí, professor? E aí que, no final das contas, alguém um dia vai falar: ai, como é ruim escutar o povo, né? O povo só erra, só toma decisão ruim. As decisões que o povo toma não surtem bons efeitos, claro, porque elas são baseadas em notícias falsas. Por isso, sim, a fake news fragiliza a democracia e, sobretudo, nas eleições, elas são uma grande preocupação, porque elas podem decidir quem vai ser o novo eleito, a partir, obviamente, de vinculações falsas de notícias que acabam influenciando a decisão do eleitor. Ótimo. E vamos para a última afirmação. O direito à liberdade de expressão permite a emissão de opinião crítica e discursos contrários ao quê? À democracia e aos direitos humanos. Opa, eu não sei, mas vamos olhar lá em cima rapidinho, porque o texto 1 ajuda a gente nisso. Ó. Liberdade de expressão. Eu posso criticar os funcionários do governo, eu posso criticar o próprio governo, eu posso criticar o regime, ordem socioeconômica e ideologia dominante. Ou seja, eu posso criticar as pessoas, os agentes e as escolhas. Mas peraí, será que liberdade de expressão me permite criticar a democracia e os direitos humanos? E aí nós precisamos conversar sobre isso também, porque isso é muito importante. Pessoal, democracia é o poder do povo e a ideia é que o povo possa participar em sua essência. Ou seja, você tem que poder, na sua liberdade de expressão, dizer o que você acha. Mas peraí, será que isso tem limite? E aí alguns vão pensar, não. Liberdade de expressão é o poder de poder falar tudo, qualquer coisa. Ótimo. Seria uma, entre aspas, liberdade de expressão, democracia restrita. Mas peraí, será que isso não é ruim? E aí nós chegamos à conclusão de que é. Hoje no Brasil há uma jurisprudência consolidada de que a liberdade de expressão tem limite, e o limite é a própria lei. E veja, eu posso falar mal da lei, mas eu não posso atacar, sobretudo, duas coisas, e esse é o entendimento atual. Primeira coisa, eu não posso atacar a democracia. A democracia é o poder da inclusão. A ideia de que é um poder que inclui o máximo possível. Igual eu disse, nem todo mundo pode votar, mas quase todo mundo pode. Quem não pode ter uma justificativa. Menos de 16 anos não está pronto, ainda não tem discernimento para votar. Condenado criminalmente, né, perdeu os poderes políticos, ele passou por um processo, ampla defesa, contraditório, e mesmo assim perdeu os direitos políticos. Então também não vai poder votar. Certo? Então, quem não pode votar tem um motivo. Fora isso, todo mundo pode votar. Ótimo. Mas e se eu permitir, enquanto democracia, que alguém pregue acabar com a democracia? Isso não é perigoso? É um contrassenso, né? É algo complexo. Por quê? Porque se eu, democracia, com a desculpa de ser muito democrático, permito que as pessoas que querem acabar comigo discursem, eu estou permitindo que pessoas usem a liberdade de expressão da democracia para acabar com a própria democracia. Então, guarda no seu coração. A democracia permite tudo, menos um discurso para acabar com a própria democracia. Então, não. A liberdade de expressão não permite que eu me expresse para acabar com a democracia. Primeira coisa. Por quê? Porque senão a democracia está cavando sua própria cova, permitindo que as coisas deem errado. Segundo, eu também não posso permitir retrocessos em direitos humanos. Então, eu não posso permitir um discurso que atente com a dignidade humana, que estão onde segurados nos direitos humanos. Então, eu não posso usar liberdade de expressão para falar, por exemplo,
que mulher não tem que ter direito, mulher não tem que trabalhar, não. Para mim, mulher tem que ficar em casa, cuidando do filho. Mulher não tem que ter o direito. E eu não estou dizendo que você não pode ter uma opinião própria, pessoal, da tua família, consensual, entre marido e mulher, mulher e mulher, marido e marido, enfim, de como vai ser a sua vida. Não é isso, não. Eu estou falando de você pregar que mulher não tem capacidade, não pode. Pregar que mulher tem que apanhar. Imagine você, alguém que vai lá e fala, não, minha opinião é que mulher, quando desagrada o marido, tem que apanhar. Tá, liberdade de expressão é eu poder falar tudo o que eu quero. Mas se eu atentar contra a dignidade das mulheres, daquilo que está assegurado pelos direitos humanos, não, daí não dá. Então não, essa afirmativa está errada. Está errada por quê? Porque eu não posso usar a liberdade de expressão para nem acabar com a democracia, porque é a democracia que garante a liberdade de expressão, e também não posso atacar os direitos humanos hoje. Portanto, a 4 está errada. Então, 1 está certa, 3 está certa, 2 está errada e 4 está errada. Bom, é correto apenas o que se afirma em qual? 1 e 3. Portanto, nosso gabarito é a letra B. Beleza? Bom, e com isso a gente faz a nossa primeira questão. E aí eu sei que tá pensando, então, porra, professor, todo o trabalho para resolver uma questão, meu Deus. Não, pessoal, aqui nós estamos treinando. Aqui nós estamos usando essa questão para estudar direito, para estudar interpretação de texto, para te preparar para lidar com elementos textuais diferentes. Um é texto, outro é imagem, a interpretar, a aprender conceitos democráticos, jurídicos que podem aparecer de novo. Então, calma. Isso aqui é uma aula, é um bate-papo que a gente se utiliza da questão para resolver. Eu tenho certeza que a partir de agora, quando você for resolver uma questão muito parecida, você vai resolver ela rápido, num tempo tranquilo. Por quê? Porque você já conversou sobre ela, você já entendeu como ela funciona e tem aí instrumentos. Está preparado para enfrentar esse tipo de questão, tá certo? Mas isso, pessoal, essa primeira questão e esse primeiro bloco fica por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo.